Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio. Dando sequência ao assunto de logaritmos, hoje falaremos sobre inequação logarítmica. A inequação logarítmica, ela tem uma regrinha a ser lembrada, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a regra para você, eu vou pedir para você lembrar dessa regra, mas eu vou justificar o porquê que ela é assim. O que acontece ali? Eu tenho de novo dois gráficos de função logarítmica crescente e decrescente. Perceba que eu ainda não completei os valores, porque a gente vai completar conversando sobre o significado disso. Quando você trabalha com inequação, lembre, a inequação vai ser aquele símbolozinho de maior, menor, maior igual, menor igual. Então nós colocaremos uma inequação para você e você tem que fazer uma análise que é a seguinte. Para você resolver uma inequação logarítmica, primeira coisa que você vai fazer, olhe para a base do teu logaritmo. Por quê? Porque se a base for crescente, você vai manter o sentido da desigualdade. O que é isso? Já explico. Se a função for decrescente, você vai inverter o sentido da desigualdade. Então, peraí. Se a função for crescente, a base tem que ser maior que 1. Então lembre, para que a tua função logarítmica seja crescente, basta que a base seja maior que 1. Se a base for maior que 1, ela é crescente. E se ela for crescente, olha isso que é importante, mas eu já justifico. Função crescente, você vai manter o sentido da desigualdade. Então assim, vamos combinar uma coisa? Primeiro eu vou colocar para você, vou explanar para você, depois eu vou justificando, tá certo? Então, gente, se a função for crescente, como que você identifica uma função crescente? Para que a função logarítmica seja crescente, basta que a base dela, isso aqui, seja um número maior que 1. Se for um número maior que 1, a função é crescente. Se a função for crescente, você vai manter o sentido da desigualdade. Já justifico para você por quê. Ali do ladinho, se a função for decrescente, cuidado com isso agora. Se a função for decrescente, você vai fazer o quê? Você vai inverter o sentido da desigualdade. Você vai inverter o sentido da desigualdade. Pera, professor, como assim? Como é que eu identifico se a função vai ser decrescente mesmo? Para a função ser decrescente, gente, a base dela, isso que está aqui, tem que ser um número compreendido entre 0 e 1. Tudo bem? Daí o que você faz? Você simplesmente vai inverter o sentido da desigualdade. Deixa eu justificar para você por que você mantém e por que você inverte. Olha só. Vamos pegar o primeiro caso aqui de função crescente. A tua função logarítmica crescente, ela tem esse comportamento gráfico. O que vai acontecer ali? Eu vou pegar dois pontos. Aqui eu vou pegar um ponto. Olha só. Esse ponto eu vou chamar de ponto B. Esse ponto aqui em cima eu vou chamar de ponto C. Tudo bem? Esse ponto B, ele tem um valor, por exemplo assim, XB. Não sei quem é, um valor X qualquer, tá? Esse valor que aparece aqui, o que você faz para achar esse valor? Você vai lá na função, troca o x por xb, ou seja, esse valor que vai aparecer aqui vai ser o logaritmo de xb na base A, tá certo? Olha para o ponto C. O ponto C, ele tem um valor aqui que é o seguinte, quem que é esse cara aqui? Ele é o xc, é o x do ponto C. Se você trocar esse xc lá na função logarítmica, ele vai fornecer um valor para y dado por logaritmo de xc na base A. O que você tem que perceber a respeito da função logarítmica crescente? O valor xb, olha só, o valor de xb é menor que o valor de xc. De fato isso, né? Porque ele está antes, aqui eu tenho 0. Então, no eixo x, quanto mais distante do zero, maior é o valor. O que acontece aqui? O xb é menor que o xc. Mas, em relação aos y, esse valor aqui, o logaritmo de xb na base A é menor também que o logaritmo de xc na base A. É menor que o logaritmo de xc na base A. Perceba aqui o seguinte. Se a função for crescente,
Você mantém o sentido da desigualdade. A desigualdade é mantida. A desigualdade é mantida. Você vai manter o sentido da desigualdade. Quando você faz a mesma análise lá na função logarítmica decrescente, olha o que vai acontecer. Eu vou até pegar os mesmos pontos aqui, B e C, certo? Vou pegar esses pontos e vou jogar na função logarítmica decrescente. Vou escolher esse ponto aqui como ponto B. O senhor pode ser o contrário? Sem problema. Vou escolher esse ponto aqui como ponto C. Ó, meu ponto B tem um x de B, meu ponto C tem um x de C. Se eu vou aqui, ó, se eu venho aqui, troco esse xb aqui, o que acontece? Esse valor vai ser o logaritmo de xb na base A. Esse valor aqui vai ser o logaritmo de xc na base A. Vamos fazer a mesma comparação que nós fizemos? Olha só, o xb e o xc. O xb é menor que o xc. O x do B é menor que o x do C. De fato, né? Ele está no eixo x, eu só não fiz uma coisinha ali. Esse aqui é meu eixo y, tá? Por favor. O meu xb, e aqui é o zero. O meu xb está antes do zero, o xc está depois. Então, o xb é menor que o xc. Agora, cuide. Esse valor aqui está antes do zero e esse valor está depois. Esse valor é menor do que o de cima. Então, eu tenho o quê? Cuidado. O logaritmo de xb na base A é maior que o logaritmo de xc na base A. Perceba aqui o seguinte, função logarítmica decrescente. Olha o sentido da desigualdade. O sentido da desigualdade é invertido. Você inverte o sentido da desigualdade. Então, assim, eu gastei esses 5, 6 minutos aí só para mostrar para você a ideia do porquê que a gente inverte. É importante, porque eu acho assim, é pouco a gente chegar para você e falar assim, base maior que 1 você mantém, entre 0 e 1 você inverte. Tá, mas por quê? Por causa disso aqui, ó. Essa é a ideia, a justificativa geométrica do porquê que eu inverto e porquê que eu mantenho. O que a gente vai fazer agora? Eu vou dar aquele timezinho para você copiar alguma coisa e vou te passar um exemplo, ó. Vou apagar aqui. Vou tirar. Tira para cá. Deixa eu te dar um exemplinho desse negócio. Olha só. Aparece, por exemplo, logaritmo de 3x menos 2 na base 2. Logaritmo de 3x menos 2 na base 2 maior que o logaritmo de x na base 2. É uma inequação logarítmica. Inequação. Como é que se identifica essa inequação? Maior, menor, maior igual, menor igual. Ó, maior. Moçada, olha a base aqui. Base 2. Base 2. Primeira observação. Elas são iguais e são maiores que 1. Então, o que acontece? A base é maior que 1. Base maior que 1. Mantém o sentido da desigualdade. Tudo bem? Então, eu ignoro isso aqui, sobra para mim o quê? Que 3x menos 2 é maior, mantenho o sentido, maior que o x. Daí o que você faz? Resolve como se fosse uma inequação normal. 3x mais x passa para cá, menos x, maior, menos 2 passa para lá, mais 2. 3x com menos x, 2x é maior que 2, basta que o x seja maior que 1. Basta que o x seja maior que 1. Então a ideia basicamente é essa. Compara, iguala ela, só que cuidado, base maior que 1, mantém entre 0 e 1, inverte. Não podemos esquecer isso aí, tá? Vou jogar mais um aqui, ó. Por exemplo, olha esse exemplinho. Logaritmo de, deixa eu pegar na minha colinha, x menos 2, x menos 2 menor ou igual a 1. Cuidado. Eu vou fazer de duas, não vou fazer de duas maneiras, eu vou te indicar um caminho bacana. Você pode pensar assim, eu posso aplicar direto a definição? Pode. Só lembre, base 10. Tudo bem? Base 10. Então, vamos fazer o seguinte. Ó, eu vou escrever isso da seguinte maneira.
logaritmo de x menos 2 menor ou igual. Olha a mudança que eu vou fazer. Olha a mudança que eu vou fazer. Esse 1 é a mesma coisa que o logaritmo de 10 na base 10. Lembra das consequências da definição logaritmo decimal? Já vimos isso anteriormente. Ó, logaritmo de 10 na base 10 é 1. Então eu apenas estou trocando para deixar os dois logs na mesma base. Ó, de novo, o que vai acontecer aqui? Base 10, base 10. A base é maior que 1, você vai manter o sentido da desigualdade. Ignora o teu logaritmo, ignora. Gente, eu não estou cortando, eu estou ignorando e comparando os antilogaritmos, tudo bem? Estou comparando o logaritmando. O x menos 2 é menor ou igual a 10. Daí você vai pensar assim, professor, eu poderia ter feito direto pela definição. Pode, sem problema. 10 elevado a 1, menor ou igual a isso, chegaria exatamente nisso, sem nenhum problema. O teu x vai ser menor ou igual, passa menos 2 para lá, vira mais 2, com 10 dá 12. Teu x tem que ser menor ou igual a 12. Só isso, sem inventar moda, tá? Sem fazer estripulias ali na questão. Beleza? Mais uma, vamos fazer mais uma. Tem tempo ainda para a gente fazer? A aula não acabou. Olha só, vamos jogar aqui logaritmo de 2x menos 3 na base 1/7 maior ou igual ao logaritmo de menos x mais 11 não, mais 12 na base 1/7. Dá uma olhada. Meio assombrosinho, né? O que acontece ali, ó? Base 1/7 e base 1/7. Beleza? Cuide. Base menor que 1, maior que 0. A base é maior que 0, né? Menor que 1, está entre 0 e 1. Se a base está entre 0 e 1, você vai fazer o quê? Inverter o sentido da desigualdade. Por favor, eu faço uma situação aqui, não me interpreta mal. Eu faço isso aqui, ó. Você vai lá e fala assim, você está cortando o logaritmo? Não estou cortando, eu estou ignorando ele, deixando ele de lado para apenas trabalhar com o logaritmando, tá? Porque o que acontece? O logaritmo disso na base 1/7 é maior ou igual ao logaritmo desse outro valor na base 1/7. Como as bases são iguais, eu ignoro e comparo o antilogaritmo logaritmando. O que vai acontecer ali, ó? Só cuidado, nós precisamos aqui inverter o sentido. Então o que você tem? 2x menos 3, de maior igual passa para quem? Menor ou igual. Justifiquei por que da inversão, tá? O que nós temos ali? Menor ou igual a menos x mais 12. E aí você resolve normalmente como se fosse não, ela é uma inequação, mas resolve normal. Você vai ficar com o quê? 2x, menos x passa para cá, mais x, menor ou igual a 12 que você mantém, menos 3 passa para lá, mais 3. 2x mais x. 3x é menor ou igual, 12 com 3 dá 15, tudo bem? 3 multiplicando passa dividindo. O seu x é menor ou igual a 15 dividido por 3, que ainda dá 5. E aí, nós temos a sua solução. Basta que o x seja menor ou igual a 5 para que aquela relação satisfaça, para que você tenha aquela relação. Tá certo? Gente, vou deixar ali aquele tempinho para que você consiga congelar o seu vídeo e tudo mais. Então, assim, o que eu sempre falo, dá para criar muita expectativa sobre inequação logarítmica? Na minha opinião, é o assunto assim que normalmente ele não é tão lembrado quanto os outros. O logaritmo tem uma opção, uma gama de possibilidades muito grande, muito grande. Mas o que tem aparecido muito, eles estão trabalhando com a ideia de inequação logarítmica, muitas vezes sem a necessidade apenas da análise, tá? Aparece?
Sim, aparece, mas dentre todos os assuntos que nós vimos de logaritmo, esse é aquele assuntinho assim que a gente sempre deixa por último. Por quê? Porque ele exige esse trabalho um pouco maior. Se você for fazer uma prova em algum vestibular que exige a prova discursiva, aí é uma dica boa de você ver em equação logarítmica. Isso é um assunto bem cobrado em prova discursiva, certo? Mas, por favor, às vezes a gente fala assim, quase não cai. O quase não aparece não quer dizer que não aparece. Ele aparece, mas não com tanta frequência quanto os outros. Tudo bem? Então, encerramos o nosso assunto de inequação logarítmica com vocês. Espero que tenham gostado, aproveitado a aula, certo? Um abraço a todos, obrigado aí pelo carinho, pela atenção e pela paciência de vocês e até um próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau!